Olá, olá! Sejam muito bem-vindos para esse vídeo de hoje do nosso canal. Aqui a gente está aprofundando os nossos estudos sobre a Yoga de Jesus. E então aqui a gente vai hoje mergulhar um pouquinho mais nessa ciência sagrada, nessa filosofia milenar que Yogananda compartilha conosco para que a gente possa acessar esse reino de Deus que habita em nós. Então vamos dar sequência ao nosso último vídeo que a gente começou introduzindo pelo prefácio e aqui hoje a gente vai dar sequência entendendo um pouquinho mais sobre os caminhos da yoga que nos conduzem a uma meta. E cada um desses caminhos, ele tem um ramo especializado dentro de um sistema muito abrangente. Então, é um universo muito gigantesco onde a gente começa a mergulhar e vai descobrindo, e vai explorando, e vai conhecendo, e vai se encantando. É muito gostoso para quem começa, eu tenho certeza que vai sempre querer um pouquinho mais, porque vai preenchendo os espaços que antes eram vazios, né? Mas na yoga também a gente aprende que a gente tá para encontrar esse espaço vazio. E esse vazio, ele pode ser para alguns desconfortável, mas para quando a gente tem já a consciência que a gente está trazendo aqui nesses ensinamentos, esse vazio, ele é tão grandioso, ele é tão completo, ele é tão inteiro, que faz a gente se sentir parte do todo, né? Nessa condição de unidade, que é o que Jesus traz nos seus ensinamentos. Então a gente vai seguir estudando um pouquinho mais sobre esses caminhos da yoga, né? E o primeiro caminho é o Hatha Yoga, muito conhecido, né? Hoje já bem compartilhado pelo mundo todo. Então o Hatha Yoga, ele é o sistema de posturas físicas ou asanas, cujo propósito superior é purificar o corpo, dando à pessoa consciência e controle dos seus estados interiores, tornando apta para a meditação. O Karma Yoga é o serviço isento de egoísmo aos outros como parte do eu com letra maiúscula, o eu mais amplo da pessoa, sem apego aos resultados e prática de todas as ações com a consciência de que Deus é o fazedor. Então o Karma Yoga, ele é o serviço isento de egoísmo aos outros. A gente faz simplesmente por fazer, porque aquilo transborda da gente e a gente compartilha o nosso melhor com o mundo. Né? É fazer sem esperar nada em troca, é de coração. E isso é Karma Yoga, né? Com a certeza de que a gente está aqui no mundo a serviço de Deus e Deus faz por nosso intermédio para que assim a gente possa trazer o nosso melhor para o mundo. Então esse é o Karma Yoga. O Mantra Yoga é a concentração da consciência no interior por meio do japa, ou a repetição de certos sons de palavras raízes, universais, que representam aspectos particulares do espírito. Bhakti é devoção de entrega total, por meio da qual a pessoa empenha-se em ver e amar a divindade em todas as criaturas e em todas as coisas, sustentando desse modo um culto incessante. Então, o mantra e o Bhakti Yoga, eles estão muito relacionados também, porque no mantra, onde a gente leva a concentração da consciência no interior por meio do japa, da repetição, né, de certos sons e palavras raízes, que representam aspectos particulares do espírito. Então, quando a gente está vibrando, quando a gente está, né, entoando, mantrando, a gente está vibrando em determinada frequência, porque nós somos como um rádio que escolhemos a frequência que a gente quer vibrar e emanar. E quando a gente mantra, a gente escolhe frequências elevadíssimas para sintonizar e acessar essa frequência de Deus, essa frequência de paz, né? Porque o primeiro contato com Deus que a gente tem é quando a gente encontra paz interior, é quando a gente consegue estar em paz com nós mesmos e com
aos outros, né, as pessoas ao nosso redor, com o todo. Então, quando a gente está em paz, a gente pode ter certeza que Deus está ali conosco, né? E isso é um relato que eu escuto muito dos meus alunos, assim, né, das experiências práticas das aulas que eles trazem. Nossa, assim, me senti muito em paz, né? Senti a presença de Deus. Então, é exatamente isso, porque a gente acessa essa frequência. O Bhakti, então, que é a devoção de entrega total, por meio da qual a pessoa ela empenha-se em ver e amar a divindade em todas as criaturas e em todas as coisas. O Gyan Yoga, então, que é o caminho da sabedoria, que dá ênfase à aplicação da inteligência discernidora para alcançar a libertação espiritual. Então, o Gyan Yoga é a sabedoria, né? É o caminho da sabedoria, onde a gente se dedica aos estudos, à teoria. E o Raja Yoga, que é o caminho régio ou supremo da yoga, que combina a essência de todos os outros caminhos, sistematizado formalmente no segundo século antes descrito, no cerne do sistema de Raja Yoga, equilibrando e unificando essas diferentes abordagens, está a prática de métodos científicos definidos de meditação como Kriya Yoga, que capacitam a pessoa a perceber desde o início, mesmo de seu esforço, vislumbres da meta final. A união consciente com o espírito inexaurivelmente bem-aventurado. A abordagem mais rápida e eficaz do objeto da yoga aplica os métodos de meditação que lidam diretamente com a energia e a consciência. É esse tipo de tratamento direto que caracteriza o Kriya Yoga. Kriya é uma ciência antiga, escreveu o Yogananda na autobiografia de um yogi. Então, o Kriya Yoga, que é essa ciência, né, que nos conduz a estados profundos meditativos, que nos levam a acessar esse reino de Deus que está dentro de nós, já eram ensinados há milhares de anos, né, por outros santos sábios, iluminados e mestres de outros tempos e espaços, né, também. Então, aqui a gente vai ver que a forma específica da meditação de Raja Yoga, ensinada por Paramahansa Yogananda, é caracterizada de Kriya Yoga. A mais reverenciada das escrituras da Índia a respeito da yoga é o Bhagavad Gita, um profundo tratado acerca da união com Deus e uma prescrição intemporal para a felicidade e o êxito equilibrado na vida diária. Que Jesus conhecia e ensinou essa mesma ciência universal da realização divina e os preceitos para a vida espiritual. Eis a revelação trazida ao mundo inteiro por Paramahansa Yogananda, conforme demonstrado nas páginas deste livro. Uma obra resumida como esta, ela pode apenas fornecer um vislumbre introdutório da profunda e inspiradora unidade entre os ensinamentos de Jesus, o Cristo, e a Yoga. Os leitores que se sintam inspirados por esta seleção de excertos encontrarão uma abundância de maiores detalhes e ensinamentos práticos para a vida diária nos 3 volumes em português de A Segunda Vinda de Cristo, como escreveu Paramahansa Yogananda na introdução dessa obra. Nestas páginas, ofereço ao mundo uma interpretação espiritual revelada pela intuição das palavras proferidas por Jesus, verdades que recebi por meio da autêntica comunhão com a consciência crística. Tais verdades serão reconhecidas como universalmente válidas se forem estudadas conscienciosamente e se nelas meditarmos com a percepção intuitiva desperta da alma. Elas demonstram a perfeita unidade entre as revelações da Bíblia cristã, do Bhagavad Gita da Índia e de todas as outras grandes escrituras que subsistiram ao longo dos tempos. Os salvadores do mundo não vêm alimentar divisões
doutrinárias hostis e seus ensinamentos não devem ser utilizados para esse fim. Chega a ser impróprio referir-se ao Novo Testamento como a Bíblia cristã, pois ele não pertence exclusivamente a nenhuma seita. A verdade destina-se a promover a bênção e a elevação espiritual de toda a raça humana. Assim como a consciência crística é universal, Jesus Cristo também pertence a todos. Isso é muito lindo, né? Oh, eu fico muito feliz e emocionada. Então hoje a gente terminou o prefácio. Estamos aqui finalizando o prefácio e no próximo vídeo, então, aguardem para a parte 1 do livro Jesus, o Cristo, Avatar Yogi. Eba! Com amor e luz, namastê, Prof. Fê.